Olá, meu povo. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jusileide Santos e estou por aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje, meus queridos, ela é uma palavra de encorajamento. Ela nos ensina a ter coragem nos momentos de tomar decisão, porque existem muitas decisões em nossas vidas que a gente precisa de coragem. A gente precisa não ter medo para enfrentar as lutas. Antes de nós entrar na palavra do Senhor, eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Aqui nós vamos ler hoje, meus queridos, a história de Davi. Davi era um jovem que tinha uma coragem que muitos adultos, homens de guerra, não tinham. E a palavra de Deus hoje, ela nos fala que os filisteus, eles foram guerrear contra o povo de Israel. E eles fizeram as suas fileiras e o povo de Israel também fez a sua fileira. A palavra de Deus, ela nos relata que um dos guerreiros dos filisteus, ele era gigante, de aproximadamente 2,90 m. E a palavra do Senhor nos diz que todos os dias ele ia afrontar o exército de Israel. Ele começava a gritar, ele começou a pedir um homem, um daqueles que estavam ali, que fosse o mais capacitado para ir lutar contra ele. Mas a palavra do Senhor diz que Saul, ele temia, porque ele já não tinha mais o Espírito de Deus na sua vida. E não tinha nenhuma das pessoas que estavam ali, mesmo sendo homens de guerra, eles olhavam para a aparência, né, para o tamanho do Golias, e ninguém se prontificava para ir lutar com aquele gigante. Porque a proposta do gigante foi: se vocês me derrotarem, né, o meu povo servirá a vocês. Mas se eu derrotar o soldado que for lutar comigo, vocês vão me servir. E certo dia, o pai de Davi pediu que ele fosse olhar como estavam seus irmãos e que levasse comida para eles comer, enquanto eles estavam nas fileiras, porque já fazia dias que eles estavam ali. E Davi, quando ele foi, ele viu, né, o Golias e ouviu também as palavras que ele estava afrontando o Deus de Israel. E ali, Saul tinha dito que o homem que fosse lutar com o gigante, que vencesse, né, ele daria bens, daria a sua filha em casamento, e também o pai desse soldado, a família, não pagaria mais imposto. E Davi pediu que o povo repetisse essas palavras para ele. E o que é mais interessante é que quando os irmãos de Davi viram que ele estava conversando com as pessoas e fazendo essa pergunta, ele se irou contra Davi. A gente vê, meu querido e minha querida, que tem gente que elas não têm coragem de tomar decisão. E quando ela vê outros tomando, elas também se incomodam. Porque assim como elas não têm coragem, como elas não são capazes, ela acha que você também não é capaz. Mas isso, a diferença aqui que a gente vê em Davi é que Davi tinha o Espírito de Deus. Davi, ele era um guerreiro. Por quê? Porque ele vivia no deserto cuidando das ovelhas de seu pai. E sempre apareciam animais ferozes para devorar o rebanho. E ele lutava contra esses animais. E aqui a palavra do Senhor nos diz que quando o irmão dele repreendeu ele, né, Eliabe, o seu irmão mais velho, repreendeu a Davi, Davi se desviou dele, saiu de perto dele. Então, meu querido e minha querida, aqui fica uma lição para mim e para você. Quando a gente tiver vontade de fazer algo que a gente vê que é Deus que está querendo que a gente faça, e que alguém se levanta contra a gente, a melhor maneira que tem é a gente se desviar, sair de perto dessa pessoa.
e não contar os seus planos, os seus projetos para essas pessoas, porque elas vão te atrapalhar. Davi saiu de perto dos irmãos, não deixou que eles atrapalhassem ele, não deixou que eles colocassem medo no coração dele, já que ele tinha o Espírito de Deus e tinha coragem, ao passo que o exército de Israel e o irmão de Davi não tinha de enfrentar o Golias. Aqui a gente vê que Davi, ele se prontificou para guerrear contra o Golias. E ele foi levado até Saul, como diz aqui a palavra de Deus. Aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do versículo 33, diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. A gente vê, meus queridos, que o rei Saul também já não era mais, o Espírito de Deus já não estava mais nele, né? Ele era um homem de guerra, mas também ele já não tinha mais coragem de lutar contra o filisteu. Porque o homem sem Deus tem muitas decisões que ele não tem coragem de tomar. Ao passo que aquele que tem o Espírito de Deus não tem medo de tomar esse tipo de decisão, assim como Davi, mesmo sendo jovem. E quando Saul disse também que ele não podia lutar porque ele era muito jovem, né? E Golias, além de ser grande em estatura, Golias era um guerreiro desde a sua mocidade, era um homem de guerra. E diz mais: respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus dos exércitos. A diferença, meu querido, né, de alguém que tem confiança no Senhor, porque a confiança de Davi não era no homem, né? Nem era nas armaduras, era no Senhor. Ele diz: quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai, veio um urso, veio um leão, e eu tomei o cordeiro da boca deles, né? Salvei, e ainda o matei quando ele se levantou contra mim. Assim será esse gigante, será como um desses que eu matei, né? E a gente vê aqui Saul ofereceu a sua armadura para Davi. A armadura de Saul não tinha como dar em Davi. Quando Davi vestiu, não deu certo. Ficou pesada para ele, não deu certo. E a gente vê aqui outra coisa, meu querido, é que a armadura do outro não serve para você. Cada um tem que se vestir com a armadura que Deus dá. Mediante você vai buscando na palavra de Deus. A armadura do meu irmão não serve para mim. A armadura do seu irmão não serve para você. E aqui a armadura de Saul não serviu para Davi. Porque toda honra e toda glória é de Deus, né? Aqui Davi, ele foi sem nenhum tipo de armadura, mas tinha uma diferença, né? Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, ele era revestido com esse Espírito, então não tinha como as coisas dar errado para Davi. E o Espírito de coragem o encorajou para ele não ter medo, mas ele já tinha passado pelo teste lá no deserto, quando ele enfrentou o urso e quando ele enfrentou o leão e outros demais animais, né, que tentaram atacar o rebanho. Ele tinha sido testado e ele viu que com a força, em nome do Senhor, ele venceria. E é por isso que ele não teve medo. No versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então, quando aquele homem guerreiro,
que era tão grande, né? Realmente, humanamente falando, ele era grande, era um homem de quase 3 metros, né? Era um homem muito grande, muito conceituado no meio dos seus, todo bem equipado, né? Bem com a sua armadura, homem de guerra. Quando ele viu a Davi, um moço pequeno, jovem, de boa aparência, a palavra do Senhor nos diz que ele desprezou a Davi. Mas a diferença, o que ele não sabia, meus queridos, é que aquele menino pequeno, né, como ele viu, que desprezou, tu vens a mim, por acaso eu sou algum cão, tu vens a mim com paus, né? Ele não viu nenhuma armadura em Davi. Mas a diferença, meus queridos, é que Davi tinha o Deus Todo-Poderoso, que é maior que todas as coisas, que está acima de todas as coisas, né? E ali a Bíblia diz que ele amaldiçoou a Davi por seus erros. Ele disse, eu vou te pegar e vou te matar, e as bestas feras do campo vão comer o teu corpo. Mas quando ele falou essas palavras, a Bíblia diz que Davi, né, ele rebateu aquela maldição, né? Disse o filisteu a Davi, disse mais no versículo de número 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eis a diferença, meu querido e minha querida. A gente sabe que nos dizem que nós vivemos, a maldade é muito grande, a inveja. As pessoas muitas vezes ela têm inveja de você, não precisa você ter muita coisa, né? Mas muitas vezes ela olha para você, elas invejam uma coisa básica que ela vê na tua casa, uma coisa mínima, que ela pode comprar 10 se quiser, mas o invejoso é assim. Mas a gente vê que Davi, ele rebateu aquela maldição, porque hoje em dia tá cheio de gente que gosta de lançar maldição, gosta de jogar praga nos outros. Mas em nome do Senhor Jesus nós podemos desfazer, meus queridos, né? Nós podemos rebater as palavras malignas, a inveja, a maldade, anular em nome de Jesus, né? Assim como Davi, olha o que ele falou, ele disse mais, saberás, né? E toda a terra, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos, né? Aqui a confiança desse jovem nunca foi em si próprio, nunca foi na sua força, até porque nem arma ele tinha, mas era no Senhor. E uma coisa muito boa que Davi falou, ele disse, né? E toda a terra saberá. Hoje, meu querido, eu sei dessa história, né? Isso aconteceu lá em Israel, e hoje eu e você, quando nós lemos essa palavra, nós sabemos, né? Aqui foi a gente ver essa profecia se cumprindo, né? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E quando a gente lê essa palavra, a gente fica sabendo, né? E a palavra do Senhor nos diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra, para adorar o Deus Todo-Poderoso, né? Para ele saber que Deus é Deus. Ele não ia mais saber, porque ali ele caiu, já caiu morto. Mas todos os filisteus viram a mão de Deus. Eles sabiam que era a mão de Deus, porque uma pedrinha não tinha condição de matar ninguém. E aquele homem estava com um capacete, com uma boa armadura, mas a pedra entrou e encravou e ele morreu. E a palavra do Senhor nos diz que Davi não tinha nenhuma espada na sua mão. Pegou a própria espada do filisteu e lhe cortou a cabeça fora, separou a cabeça do corpo. Então, meu querido e minha querida, aqui a gente vê o agir de Deus, o poder de Deus.
E que ninguém pode afrontar a Deus e ficar impune. Ninguém pode fazer mal ao seu próximo e achar que está tudo bem. A recompensa vem, e para aquele filisteu veio, e para aquele exército também, né? Deus mostrou ainda mais para a nação de Israel que Deus era com Davi. E assim, meu querido e minha querida, quando uma luta surgir na sua vida, não olhe para o tamanho da luta. Não olhe para o tamanho do gigante. Davi nem se importou com o tamanho do gigante. O que ele se lembrou foi: eu matei um urso, eu tirei o cordeiro vivo de dentro da sua boca, e quando ele se voltou contra mim, eu o matei. E eu matei um leão. Então, este gigante aqui será como um deles. Foi isso que ele memorizou das maravilhas que Deus já tinha feito usando ele. E quando o gigante surgir na sua vida, meu querido, se lembre do que você já passou, da vitória que Deus já te deu, para você olhar e dizer: esse gigante aqui não é nada. Pode até ter quase 3 metros de altura, mas o meu Deus é maior do que ele. E bastou uma pedra na testa dele encravada e ele caiu por terra em sinal de adoração a Deus, para reconhecer que só Deus é o Senhor. Então, meu querido e minha querida, não existe gigante diante do nosso Deus. Ele é o gigante todo-poderoso. Foi ele quem fez tudo. Ele tem o poder de tudo nas suas mãos. Ele dá vitória aos seus servos, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.